Se nossas mãos se abrem, umas coisas caem, mas outras virão. Um dia a gente luta, outro a gente se rende, aprende uma lição. Que as coisas que não vivemos sem são as que não se tem. Então vamos procurar por vírgulas ao invés de definir com pontos. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Se um ponto é final, 2 pontos podem ser a explicação. Exclamo por um sinal e ele se curva em interrogação. Aponto a vírgula que de outro ponto de vista pode ser acento. Me sento, mas lápis desapontado não sabe escrever. Se ontem escrevo, hoje acho esquisito ler. Talvez seja esse o ponto de viver. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar fora da linha pontilhada. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada e ligar os nossos próprios pontos, mas não se apegar à imagem formada. 2 pontos pula uma linha, parágrafo e travessão, pra nos lembrar que existe muito espaço entre o pensamento e a expressão. Então venha dividir comigo suas experiências, mas não se esqueça, meu amigo, somos eternas reticências e vamos procurar por elas ao invés de definir com pontos. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Se um ponto é final, 2 pontos podem ser a explicação. 3 pontos pode ser sinal de que tudo tem continuação. Aponto a vírgula que de outro ponto de vista pode ser acento. Me sento, mas lápis desapontado não sabe escrever. Se ontem escrevo, hoje acho esquisito ler. Talvez seja esse o ponto de viver. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar fora da linha pontilhada. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada. Oh, porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada e ligar os nossos próprios pontos, mas não se apegar à imagem formada. Aqui no nosso programa com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, muito Ferdi. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, já agradeço muito sua companhia, suas músicas autorais aqui, né? Boas, gostosas de ouvir. E tem muito mais. A gente vai ficar até o fim do programa, até as 3h30 hoje, com o Ferdi aqui cantando muito pra gente, hein? Ferdi, eu ser muito sincera, conheci mais a sua música hoje. Olha só. Olha só, parei e falei, não. Vou ouvir, vou entrar aqui no YouTube dele, que tem muito vídeo, né? Sim, muita obra já pronta, muita música autoral, que é muito sobre isso que eu quero falar com você, inclusive. Legal. Porque em que momento você falou, olha, eu sei escrever. Eu acho que eu sei, assim, fazer uma canetada aqui, vou usar isso a meu favor. Canetada, que momento? Isso mesmo. Bom, então, eu acho que eu comecei a escrever quando eu tinha por volta de 14, 15 anos. Foi a primeira vez que eu escrevi. E aí, mas aquelas músicas que dá vergonha de olhar hoje em dia, né? Aquela coisa que... né? E... Eu tenho também. Você tem também? Então você sabe como é. Triste. Hoje em dia eu não gosto de ver. Triste. Você evoluiu, eu parei. Então, eu acho que é isso, né? A prática, o exercício, eu continuei fazendo, insisti um pouco no erro, né?
e também alguns acertos, e aí eu fui começando a aceitar mais a composição como uma coisa que vinha meio que, né, espontaneamente de mim, assim. Então, aí eu fui fazer psicologia, né, que foi o meu curso que eu escolhi, e quando eu entrei lá, eu acho que também comecei a pegar alguns conteúdos, assim, né, da própria psicologia, e comecei a me envolver bastante com esses temas, né, mais existenciais, vamos dizer assim, né. Que e aí traduziu isso. na música, acabou entrando na composição. Mas você sempre pensou na psicologia? Ou já pensava na música desde muito cedo, desde criança, e aí de repente falou, vou unir a psicologia a isso. Como que foi o caminho? Ou foi o contrário? Primeiro psicologia, depois música? Foi mais ou menos isso. Na verdade, eu comecei pensando, eu nunca quis ser músico do começo, né? Quando eu era mais novo, eu gostaria de ser biólogo ou historiador. Eu gostava muito de história, né? Então eu comecei a estudar. Olha só. E era sempre na humanas, né? Porque eu sou um desastre nas exatas. E aí, meu pai que foi me dando alguns instrumentos para me influenciar. Eu já tinha alguns amigos que tocavam, né? Então, um amigo meu muito, muito querido, Fábio, ele começou a me ensinar o violão. E aí, eu comecei bem por aí, aprendendo, depois aprendi tudo. Eu aprendi tudo sozinho também, né? E aí, fui aprendendo na internet, né? Com o Cifra Clube, fui aprendendo O Cifra Clube. Fui aprendendo Tô achando que alguns você é do acordes. meu tempo, hein? Isso, a gente tem a mesma idade, eu acho. Tô pegando aqui as referências. Exatamente. Então, é isso. E aí eu comecei a aprender sozinho o violão, e aí o violão virou uma coisa que eu gostava muito de fazer e exercitar, e aí meu pai foi me dando instrumento. Ele me deu primeiro eu comecei no baixo, na verdade, né? E no violão. E aí meu pai me deu um baixo, me deu guitarra, me deu Mas o seu pai piano. ou alguém da sua família também já era da música? Meu pai tem uma família de músicos, assim, vamos dizer assim. Legal. Músicos, o meu tio toca super bem. Então, assim, o meu avô parece que tocava muito bem, não cheguei a conhecê-lo, mas disse que tocava muito bem. Então, pegava um instrumento na mão, sabia tocar. Minha avó também tocava um pouco de sanfona, depois que ela me falou. Eu não soube disso até há pouco tempo. E, enfim, aí a gente... então, meu pai gosta muito de música, então acho que foi por esse lado aí, né, que eu... Seu pai, que inclusive muito parecido com você. Eu não sei se a gente vai ter aí o clipe depois, o clipe na pele, que aparece bastante seu pai ali, você muito pequenininho, muito criança, né? Exatamente, é o bigode, né? Eu acho que fica parecido, mas eu estou bem parecido com a minha mãe também. É como diria Elis Regina, né? Como os nossos pais. Exatamente. Não tem jeito, vamos crescendo. E aí, falando das suas composições, inclusive essa música que você cantou agora, que abriu, também é sua composição. Como que você se inspira para compor, né? Então a gente está falando, ponto e vírgula, por exemplo, é alguma história sua, uma inspiração sua, de vida, ou alguma outra pessoa que te trouxe algo que te inspirou? Gostei bastante da pergunta, porque essa música, inclusive, ela é bem engraçada, porque eu compus ela também, já estava na psicologia, né? Então você já vê que tem um tema... Tem muito. Né? E eu gostava muito sempre gostei bastante de português também, né? Então na época da escola eu gostava bastante de português, como eu te falei, fugindo das exatas, né? E aí, nessa época eu comecei a escrever um pouco sobre isso, sobre desapego mesmo, né? Algumas coisas que eu estava aprendendo né, na marra, assim, né, sobre ter um pouco de desapego, de você abrir as mãos para cair algumas coisas mesmo, porque vão vir outras, sabe? Então eu tava meio nessa onda, e aí eu escrevi essa música, e aí você perguntou de um amigo, eu escrevi essa música e eu não gostei dela no começo, eu achei que ela ficou muito forçada, sabe? Uma coisa meio... tá muito... As brincadeiras com o português estão muito forçadas, né? E aí eu mostrei pro meu amigo falou, nossa, essa música é a coisa mais linda que eu já ouvi, por favor, leva ela a sério. E aí eu continuei com ela e ela é uma das mais ouvidas. Ainda bem que seu amigo falou isso, Exatamente. Eu também gosto também da parte das reticências, que somos reticências, gostei dessa parte. Legal. Usou muito bem o português. E aí, continuando, vou pedir pra você cantar mais uma música sua, Claro. Pode ser? Que é a última. A última, vamos lá então. O boi da cara preta deixa a menina sambar entre os loucos e os caretas sem se diferenciar, lisa como chão de piscina, não vai levar ela embora, embora não pareça boa menina, usa de outros meios pra chorar, mas chora amada com uma lança em cada
cada olhar. Seu cabelo se prendeu no meu colar, se aproxima num sussurro pra dizer: coração que não sente, o olho não pode ver. Diz que um anjo roubou seu coração e se esconde no bosque da solidão. Se essa rua fosse dela, ela mandava ladrilhar só pra ver todo o seu amor passar. Observava tudo à volta, mas não pra achar resposta, só pra admirar. Veja quanto tempo ela passou de costas, esperando que o de frente fosse se virar. Olhos arregalados de criança que entram na dança pra poder lembrar que a última que morre é a esperança, rastreada no brilho de um olhar. Lê, lare, 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 dom, dom. Acostumada ao movimento, como água é o seu sentir, vive um vazio por dentro. Se sua emoção não mais fluir, entra na roda de cantiga pra cantar. Quem canta espanta seus males pra outro lugar. Ela só quer a nostalgia da inocência, cuida e vigia do mais cru da inconsciência. Observava tudo à volta, mas não pra achar resposta, só pra admirar. Veja quanto tempo ela passou de costas, esperando que o de frente fosse se virar. Olhos arregalados de criança que entram na dança pra poder lembrar que a última que morre é a esperança, rastreada no brilho de um olhar. Lê, lare, 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 dom, dom. Obrigada, Pedro. E eu tô aqui, ó, só dançando, aproveitando. Quem dirá o que poderia ter sido, se o tempo por si só é distorcido? É meio singular a imensidão. O tempo é outro na minha cabeça, e pode ser até que eu envelheça, mas nunca teve a mesma marcação. Posso ir ao passado num minuto, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas minhas mãos. As causas e as consequências,
consequências. Circula a vastidão que a ciência só com muita fé tenta explicar. E se no mais sutil da nossa essência nada for mera coincidência e tudo tende a se conectar, deixa que a vida teça a gente, não pra ser passivo, mas paciente, e se apresente ao presente como ele se manifestar, pois suas escolhas serão pontuais como agulha ao perfurar. Posso ir ao passado num segundo, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas minhas mãos, tecido pelas nossas mãos. Muito bem! Caramba, né? Vai profundas as músicas. Ainda a gente entende aí que é o cantor que estudou psicologia mesmo, né? Exato, entendi. E aí o que a gente estava até conversando, proseando por aqui, quais são suas referências, assim? Porque realmente é uma mistura boa, né, que você fez. É uma boa miscelânea. Então, eu tava falando pra você, agora deu pra ficar mais claro, né, que o rock, ele tem um papel muito importante, né, na minha vida. Eu comecei escutando muito Beatles, Led Zeppelin, né, também CDs antigos do meu pai lá. E depois eu comecei a entrar em contato com a música brasileira, né? Então eu fui estudar Chico Buarque, fui estudar Milton Nascimento, Gilberto Gil, para aprender a tocar, né? E aí quando você aprende... Grandes nomes, né, Pedro? E aí quanto mais você vai aprendendo os acordezinhos lá, aqueles acordes difíceis de samba, né? Aí você vai incorporando eles no processo de composição. Vai se apaixonando, vai conhecendo. Exatamente. Então aí que a música brasileira entrou na minha vida de vez, assim. E aí você foi pra frente. Como que é hoje a sua rotina de trabalho? E aí como você concilia também, né, o Fer de psicólogo com o Fer de músico? Dá pra falar um pouquinho também, acho que não vai dar muito tempo, né? Mas eu queria falar dos instrumentos que você toca, que são muitos também, né? Que eu vi em alguns clipes. Mas principalmente, como que é a sua rotina hoje, para as pessoas conhecerem melhor ou te chamarem para algum show? Legal, bacana. Então, eu sou psicólogo, né, durante a semana, atendo, né, meus pacientes, também estou no aplicativo, né, então sou supervisor, mas aí eu consigo organizar a minha vida, né, para fazer entre os atendimentos ou entre alguns espacinhos que eu tenho no dia, para tocar um pouco, fazer minhas composições, né. Agora não tá dando muito tempo, porque como eu fui contemplado pelo FIC também, né, desse ano para gravar o disco, então o tempo que tá sobrando eu tô gravando o disco ou preparando pro show do teatro também. Você tá vivendo mais da música, né? Agora eu tô conseguindo explorar mais, né, por conta também de ter uma como eu tava falando, uma segurança financeira. Eu acho que eu consigo explorar melhor as questões da música, porque a música como composição, como compositor, é sempre muito complicada, tem caminhos muito tortuosos, né. Então é isso, então eu tô tocando, e aí eu toco piano, né, baixo, violão, guitarra, bastante coisa. Eu quero aproveitar, a gente tá com o tempo um pouco apertado, pra você chamar as pessoas pro dia 9, que é super importante. Então já chama, já faz o convite aí, por favor. Então, vamos lá, gente. No dia 9 de julho, às 5 horas da tarde, eu vou estar no Teatro Castro Mendes, tá? Vai estar com a banda toda, vai ser um espetáculo super bonito, que chama Devaneio, né? Eu vou trazer um pouco de questões oníricas dentro dos sonhos, né, dos devaneios. Vai ter recitação de cordel também, vai ter muita música só autoral e com a banda toda. Então tem sax, tem batera, tem e as trompete. pessoas podem adquirir o ingresso pelo teatro mesmo. Pelo teatro mesmo. Pelo site do teatro. Com o Teatro Castro Mendes, e aí vocês podem adquirir
Dia 9, às 5 horas, tem show desse cantor super talentoso. Cantor e compositor, né? Isso que é importante. Fred, eu quero te agradecer muito. Eu sei que a gente tem muito mais que conversar, porque realmente, olha, aqui tem história pra contar, né? Não? Mas, enfim, eu quero te agradecer pela sua presença, por você fazer o convite para as pessoas aproveitar aqui o espaço e por ter cantado tanta música bonita aqui pra gente. Obrigado a você. Obrigada. Eu que agradeço mesmo pelo espaço. Eu quero pedir pra encerrar com Na Pele, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Obrigada, Obrigado viu? a você. Tchau, gente. Prazer. Deixa eu dar tchau pra vocês. Tchau, até semana que vem, a segunda-feira, e bom fim de semana pra todo mundo. Beijo, um queijo. Fiquem com a Escravizaura depois. Se eu me reinventar, padrões que eu negar, meu jeito de fazer protesto e aos poucos transformar, pois evolucionar está dentro dos pequenos gestos, em um riso, um olhar, um pranto. As vidas valem o mesmo tanto. Vai resgatar velhos nós e soltar sua voz, vai conhecer em si seu mundo.